Fala pessoal! Hoje nós vamos estudar esse livro aqui. O título é A Única Coisa, dos autores Gary Keller e Jay Papasan. E o tema é foco. Nesse primeiro vídeo, nós vamos começar estudando o capítulo 1, seguindo aquele mesmo esquema. Estudar capítulo por capítulo, de maneira tranquila, tentando aprender o máximo possível, porque a ideia é a gente absorver o conteúdo, absorver os ensinamentos do livro e desenvolver essa capacidade, que é o foco, para aplicar na nossa vida prática, no nosso cotidiano. O capítulo mostra como surgiu essa ideia de focar em apenas uma coisa. Então, ele apresenta um caso concreto, um problema vivenciado pelo autor. O autor estava estagnado na empresa e nada dava certo, e isso reverberou para outras esferas da vida dele, para a questão familiar, das amizades. E como ele não conseguia encontrar uma solução para o seu problema, o que ele fez? Ele procurou ajuda. E nesse caso, contratou um coach que, analisando a questão, montou um gráfico mostrando o quadro geral da empresa e depois perguntou se ele sabia o que precisava ser feito para resolver o problema. Então o coach falou: você precisa de 14 talentos para ocupar pontos-chave. Jesus precisou de 12, mas você vai precisar de 14. E seguindo essa orientação, o que o autor fez? Ele era CEO na empresa, então ele se demitiu e se dedicou a encontrar os 14 talentos para ocupar os pontos-chave. Depois que ele achou os profissionais e começou a trabalhar com eles para desenvolver as suas carreiras na empresa, toda semana ele distribuiu uma série de atividades, uma série de tarefas para o grupo. Mas o que se constatou? Se constatou que eles realizavam parte das tarefas, o grupo realizava parte das atividades, mas não aquele ponto mais importante, aquele ponto essencial. Daí surgiu outro problema. Frustrado, o autor começou a diminuir o número de tarefas, até que ele percebeu que não estava dando certo. Então, desesperado, virou para a turma e falou: qual é a única coisa, a única atividade que você pode fazer esta semana de modo a tornar o restante mais fácil ou desnecessário? Depois que ele fez esse questionamento, pedindo para encontrar a única coisa que vai facilitar as outras atividades ou até mesmo eliminar, aí veio o quê? O melhor resultado, porque eles focaram no essencial, naquilo que era essencial para a atividade, para o objetivo final deles. Nesse sentido, o autor, verificando essa casuística, começou a examinar sua própria vida e descobriu que, quando o sucesso era grande, ele havia focado em apenas uma coisa. Quando o resultado era ruim, ele havia perdido o foco, ele estava disperso. O meu resultado aqui foi excelente, eu estava focado. O meu resultado aqui foi pífio, o meu foco vacilou. O capítulo também destaca a questão da simplicidade. O que seria essa simplicidade? Ser simples é você ignorar esse mundo de possibilidades e focar no quê? No prioritário. Deixar de lado aquilo que você pode fazer e focar naquilo que você deve fazer. Porque o tempo é um recurso escasso. Nós não temos todo o tempo do mundo. O nosso tempo não é infinito. Nosso tempo é limitado. Então, qual coisa, qual objetivo, qual atividade deve ocupar o meu tempo? Energia também é um recurso escasso. Nós não temos energia ilimitada. Nós começamos o dia com uma energia mais forte, mais potente, e no final do dia a gente já está caindo pelas tabelas.
Se eu entro nesse mundo de possibilidades, de fazer muitas coisas, se eu começo a abraçar muitas atividades, a minha energia vai se dispersar. E nesse sentido, nem tudo tem o mesmo nível de importância, a gente precisa priorizar. Uma vez eu ouvi que priorizar é retirar coisas da lista. Então, selecionar não é só colocar um monte de coisas na lista e arrumar de maneira hierárquica, bonitinha e tal. Selecionar é saber excluir, é saber deixar de fora aquilo que não corrobora com o nosso objetivo final. Outro ponto é que o melhor resultado está ligado com a simplicidade. Na filosofia, na ciência, nós temos um negócio chamado navalha de Ockham, ou o princípio da parcimônia, que defende que, entre uma solução simples e uma complexa, a solução simples é a mais provável, é a mais preferível. Ou seja, se começou a complicar muito, isso significa que alguma coisa não está certa. Então, você tem que desconfiar. No meu caso, quando começo a complicar muito as coisas, começo a inserir muitas atividades, o que eu percebo? Que eu estou desorganizado. Quanto mais coisas você faz, mais atividades, mais tarefas, muitos objetivos, mais complicado fica. Mais tempo se gasta, a sua energia se espalha e se dispersa. Com isso, você se frustra, perde de vista o seu objetivo e, no final, acaba desistindo. Porque você não tem energia suficiente, nem tempo, para poder alcançar o seu objetivo principal. Resumindo, tem problema? Procure ajuda. Às vezes, sozinho fica difícil encontrar a solução. No caso, o autor estava estagnado na empresa e não conseguia achar a causa do problema, então ele procurou um coach que analisou a situação, identificou o problema e apresentou uma solução, que era encontrar os 14 talentos para ocupar pontos-chave. Segundo ponto, saiba dividir as tarefas, saber delegar e não fazer tudo sozinho. Nós não podemos viver nem de maneira dependente e nem se isolar. Nós vivemos em sociedade, de maneira interdependente. Eu faço uma coisa que vai te ajudar, você desenvolve uma atividade que vai ajudar um terceiro, esse terceiro faz algo que pode me ajudar também e ajudar outras pessoas, e assim vai. Terceiro ponto, procure a única coisa que, se for feita, vai reverberar de tal modo que vai facilitar o resto ou tornar desnecessário. Então, é achar aquilo que é essencial ao seu objetivo final. E, por fim, não complique a sua vida assumindo muitos problemas de uma vez, assumindo muitos objetivos. E foque no que é prioritário. Pensar que o melhor resultado vem de um processo complicado é mito. Se a gente assume muitas atividades, perde-se energia. É só pensar na questão da lupa. Se você usa uma lupa para poder focar, para concentrar os raios solares em um único ponto, você vai obter energia suficiente para queimar uma folha de papel. Com o seu objetivo é a mesma coisa. Se você concentrar a sua energia em um único objetivo, vai obter força suficiente para alcançar o seu objetivo final. Então, focar naquilo que é essencial e não dispersar suas energias com muitas tarefas. Não é funcionar que nem computador, multitask, múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Assim, terminamos mais um vídeo e no nosso próximo encontro, estudando esse livro, nós vamos estudar o capítulo 2, que fala sobre o efeito dominó. Até lá!